A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Quem tem Selá? Levanta a mão. Alguém tem Selá? Então significa pausa. Significa, é para respirar, é uma pausa musical. Selá. Depois continua o versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá, não é? Pausa. É sinal, é um momento quase de meditação. Diz aqui, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o vosso coração. Uma coisa disse, Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo as suas obras. Ó Pai, nós estamos diante de Ti nesta manhã, perante um salmo tão relevante para a nossa vida. Um salmo que nos leva a compreender que vale a pena confiar em Ti. Nesta manhã, Espírito Santo, toma conta do Teu servo, limpa o Teu servo de qualquer sentimento que possa beliscar a beleza da Tua palavra. E assim, Deus, Tu nos possas falar e que possamos, no final desta meditação, passar a viver de uma forma mais confiante, mais tranquila, mais descansada, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. O Salmo 62, entre muitos outros, é mais um dos que Davi escreveu. É um salmo que revela uma poesia, é uma música, é uma canção. Inclusive, alguns de vocês terão aí, que é um salmo para o canto-humor, para a minha tradução diz de Jedutum, e também outras dizem outra palavra, mas que significava que era um salmo para ser cantado na congregação. Havia um regente coral, havia alguém líder do grupo dos levitas, que era da tribo de Levi, que se levantava aqueles que cantavam na congregação. Só a tribo de Levi, das 12 tribos, a que podia tomar conta dessa situação, mas Davi ele era um poeta, ele escrevia salmos, mas Davi também era um homem que teve uma experiência muito relevante com Deus e os seus poemas eram muito relacionados com a história da sua vida. Às vezes nós criticamos os pastores quando eles falam ou contam episódios da sua vida. É ou não é? E o pastor está a viver uma experiência má, teve o luto e agora fala um bocado de luto, teve uma traição, agora fala um bocado de traição, teve uma situação de perda financeira e fala da perda financeira. Assim é a vida de quem é um poeta, a vida também de quem é pastor, a vida dos profetas. Eles falam daquilo que estão a viver. A experiência da vida atual é aquela que elas usam mais para se relacionar
com os seus discursos. E é interessante, se nós olharmos para o mundo em geral, a política funciona de igual forma. Os políticos falam aquilo que é necessário ser falado. Então, na igreja, nós temos que falar e ensinar aquilo que é relevante, aquilo que estamos a viver, o tempo que estamos a viver, para podermos melhor compreender como agir perante tantas situações. Davi estava a viver um momento muito difícil. Parece-me que na vida dele ele teve muitíssimos inimigos. Basta dizer que Absalão, seu próprio filho, o tentou matar e tentou-lhe roubar o trono. Basta dizer também que nos seus próprios pecados, e ele tem poesia relacionada com o seu próprio pecado, o Salmo 51, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim, só fiz o que parecia mal aos teus olhos. Lembram-se? Então Davi expressava em poesia, em música, aquilo que ele vivia. Vocês concordam comigo? E este salmo, ele expressa algo que é muito grandioso e que muitas vezes nós deixamos de olhar. Ele expressa que confia em Deus de forma completa, absolutamente total. E eu quero, meus irmãos, hoje trazer ao nosso coração uma breve meditação que nos leva a entender que vale a pena confiar em Deus. Porque Deus é a fonte de toda a nossa confiança. Entre muitos salmos que podíamos aqui invocar, podíamos falar que os cavalos são bons para a guerra, mas melhor é ter o Senhor. Ainda que tenham 10.000 inimigos de um lado, 1.000 do outro, eu não serei atingido. Porquê? Porque Deus está conosco. Amém? Podíamos invocar muitos textos relacionados com a confiança que precisamos de ter em Deus. O tema desta manhã é um tema um bocado longo, eu gosto de temas mais pequenos. Uma verdadeira adoração revelando em quem confiar. É uma adoração, porque isto é uma adoração. Isto não é uma pregação. Davi não está a pregar, Davi está a adorar Deus. De uma forma, ele adora, que ele faz vários apelos e faz várias afirmações em relação à sua esperança. Este salmo foi inspirado por Davi para que fosse cantado na congregação, como já disse, com a direção do regente, que era, de um modo geral, os levitas, como também acabei de dizer. O primeiro aspecto, a esperança de Davi e a sua confiança era uma confiança completa e plena em Deus. O verso número 1, ele diz: a minha alma espera somente. A palavra somente significa que não há outro nível de esperança. A sua esperança não está nos recursos financeiros, a sua esperança não está na congregação ou no país que ele também dirigia. A sua esperança estava somente em Deus, perante qualquer circunstância. Eu gosto muito da tradução NVT. Porquê? Porque ela diz uma outra palavra que eu gostei quando estava a fazer a minha meditação. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Amém? Pois dele vem a minha vitória. E a nossa tradução mais arcaica, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Dizem a mesma coisa, só que uma revela o silêncio. Às vezes nós, irmãos, queremos ralhar para conseguir encontrar as nossas soluções. Às vezes nós queremos reivindicar o nosso direito e as nossas verdades. Porque, de acordo com o texto, nós vemos que Davi estava a ser vítima de maldade humana. Vítima de ataque humano. Vítima, e nós, olhando para a história de Davi, porque se há pessoa, e eu costumo dizer isto, e talvez alguns pregadores no mundo não concordem comigo, se há pessoa que consegue ter o maior exemplo para a nossa vida do que fazer e do que não fazer, é Davi. Do que fazer e do que não. Se há pessoa na Bíblia que não é muito exemplar, também é Davi. Mas há uma coisa que Davi me ensina: o Deus da misericórdia. O Deus que é capaz de nos perdoar e até nos salvar de uma condenação que estávamos sem condições de ser salvos. Porque Davi era digno de morte quando ele traiu, quando ele adulterou, quando ele foi homicida, e Deus usou de misericórdia para com ele. Não porque Davi fosse bom rapaz, mas porque Davi tinha um coração que se arrependia. Porque para Deus, o teu pecado, ele foi pago. Não há pecado que tu não venhas a cometer
que Ele não tenha pago através de Jesus na cruz. Mas há uma coisa que o teu pecado só pode ser liberto e só pode ser perdoado com uma condicionante. E essa condicionante chama-se arrependimento genuíno. E Davi é um homem que mostrou como é possível se arrepender dos pecados mais aberrantes. Porque ele não pecou só contra ele. Ele pecou contra o ser humano. Ele pecou contra a própria nação. Ele fez coisas do mais horrível que há. Se há homem que eu não posso dizer que foi perfeito ou que foi um enorme exemplo de vida, é Davi. Mas também se há homem que conhecia o coração de Deus, era Davi. Vocês entendem? Porque de acordo com o texto sagrado, Davi também era um homem segundo o coração de Deus. Não foi sempre segundo o coração de Deus. Teve uma fase da sua vida que ele vivia de uma forma pura, completa em Deus. Ele era como um bebê, para uma criança. Jesus chegou a dizer: quem não se tornar como criança, de modo algum herdará o reino dos céus. E Davi foi uma criança durante um período da sua vida. Mas também Davi foi maldoso, malicioso, premeditado em pecar e em fazer mal. Davi programou coisas horríveis. Mas neste texto aqui, Davi estava a ser afrontado com uma série de situações que não vamos aqui hoje relevar, mas a sua vida, chegou um momento em que o silêncio tomou conta do seu coração para que Deus tomasse conta da sua causa. Amém? Gosto da palavra silêncio, porque muitas vezes não entendemos que no nosso silêncio é a melhor ferramenta para Deus agir. Há gente que só sabe falar. Há gente que só sabe criticar. Há gente que só sabe falar da vida dos outros. Há gente que só sabe apontar os erros dos outros. Há gente que só sabe fazer coisas que o silêncio não existe. Não domina o silêncio. Mas o silêncio às vezes revela o melhor segredo para Deus agir em nosso lugar. Aprendemos isso com Jesus. Jesus, inocente, não abriu a sua boca. Quando os seus acusadores o atacaram, ele não abriu a sua boca. Queridos, a igreja precisa de entender que às vezes vale mais estar calado do que falar demais. Não é em vão que a Bíblia diz: sede prontos para ouvir, tardios para falar. E de acordo com esta tradução, eu vejo, e ele diz: a minha alma espera somente em Deus. E isto se repete várias vezes ao longo do Salmo. Revela Deus como ele também, na sua confiança, revela que Deus é a sua rocha. A sua esperança neste poema diz que Deus é a sua rocha. O verso 2 diz: só Ele também é a minha rocha. Quando ele fala rocha, ele está... Irmão, eu acho que Davi teve revelação de Jesus. Vocês concordam comigo? Em determinado momento ele tem uns poemas que fala da morte. Eu acho que ele teve a revelação da cruz. Eu acho que ele teve revelações incríveis, tal como Isaías, sobre o próprio Messias. Mas ele diz que Deus é a sua rocha. Porquê? Porque ele entendia que com a rocha que é Cristo, que é Deus, nada o podia abalar. E não é em vão que Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha, ela não cai. E ele se edificou sobre a rocha. Não é em vão que Jesus é a pedra angular do edifício chamado igreja. Pode dizer amém? Igreja é a constituição, é o edifício que Deus criou, do qual nós fazemos parte, somos membros, somos corpo, Ele é a cabeça e Ele é a pedra principal, é a rocha principal. Ele é a rocha que nos dá água para dar vida. E nós, como igreja, temos que entender que a nossa vida tem que estar firme na rocha. Não podemos ser... E quando ele olha para isto, ele diz: eu não sou aqueles que, quando vem o vento, eu movo-me do lugar. Quando vem a tempestade, a minha casa cai. Quando vem... Eu não tenho medo da tempestade. Eu não tenho medo das ondas altas, dos tsunamis, porque Ele é a minha rocha, aonde eu estou firmado. Então que nós possamos entender que Deus precisa de estar em nossa vida como rocha. Só Ele é a minha rocha, diz o verso 6, e a minha salvação.
Por isso que nós, igreja, nós estamos solidificados sobre a rocha, que é Cristo. Nós não estamos solidificados sobre a areia, sobre as areias movediças. Vocês sabem que a areia, ela se move. Agora hoje, ontem e há poucos dias também atrás, os nossos carros ficaram cheios de areia. Foi ou não foi? Porque as areias se movem de um lado para o outro. E a igreja hoje, meus irmãos, muita gente que se chama igreja se move facilmente no seu pensamento. São, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, são levados por todo o vento de doutrinas. Porquê? Porque eles não estão firmes sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Amém? A rocha que é Cristo. E nós precisamos, como igreja, de não nos movermos facilmente. Amém? Diz lá para o teu colega. Epá, é melhor estar sobre a rocha. O verso 1 e 5 diz, refere-se ao seu interior também. Que Deus, os seus sentimentos, eu gosto muito porque a minha alma, diz o texto, a minha alma. Note que a nossa alma, e na tradução NVT diz, em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Se por um lado eu vejo Davi neste salmo a falar que Deus é a sua rocha e vejo que ele está firme num contexto de confiança, a sua confiança torna-se inabalável, porque quando estou numa rocha eu não tenho medo de ser abalado, mas também eu vejo que o seu interior, porque ele diz a minha alma é o lugar que não é o coração, também não é a mente, a alma é o centro das nossas emoções. E a Bíblia é clara, as nossas emoções, elas são dominadas, a gente às vezes, eu não sei quantos de vocês já sentiram no coração, assim, uma dor, não é dor física, dor de alma, não é? E que essa dor até pode afetar os nossos órgãos físicos. Porque as nossas preocupações, as nossas inquietações, elas podem gerar doenças em nosso corpo. Mas o Davi estava a dizer, a minha alma, ou seja, o centro das minhas emoções, o centro de tudo aquilo que comanda o meu coração, confia em Deus. Amém? Irmãos, às vezes nós achamos que a nossa vida ela será maravilhosa, feliz, quando temos dinheiro para pagar as contas, quando temos saúde para poder trabalhar, quando podemos ter a vida mais controlada. Mas olhe que a tua vida, ela é efetiva mesmo. A tua vida torna-se uma vida feliz quando a tua alma, o centro das tuas emoções, está descansada em Deus. As tuas emoções precisam descansar. O que nos leva muitas vezes, irmãos, ontem falávamos aqui aos homens, tivemos a nossa rede de homens, e ontem falávamos que o medo às vezes domina os nossos corações. As pessoas acham que não têm medo, mas é mentira. Medo é algo que pode estar presente em nossa vida. O medo pode nos dominar. Se entrasse aqui um grupo de vândalos, de bandidos, e começasse a matar pessoas, certo que nós seríamos dominados pelo medo. Ou não? Hã? Cá em Portugal diz-se, quem tem uma coisa que eu não vou dizer, tem medo. Quem é que sabe o que não disse? Tem medo. Então nós temos medo. Todos nós somos assolados pelo medo. Mas quando a nossa alma, o centro das nossas emoções, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O espírito é o que nos liga a Deus, o corpo é esta massa que nós podemos ver, mas a alma é o nosso centro das nossas decisões, emoções, etc. Vocês entendem? É ali que se centra os sentimentos, as decisões, as emoções. E nós precisamos de entender, irmãos, que a nossa alma, o centro das nossas emoções, o centro das nossas convicções, precisa de confiar profundamente em Deus. Não é só de boca, porque, irmãos, eu posso pegar na Bíblia e pregar fé, pregar confiança e não confiar. Porque uma coisa é o que a boca fala, outra coisa é o que o coração sente, como se costuma dizer.
e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Vemos também que Davi faz um apelo ao povo para também confiar. Ele não só confia, como também quer levar o povo à confiança. É interessante que ele no versículo 8 ele declara: confiai nele, ó povo. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Ele, como líder de uma nação, sabe que Davi não era um líder espiritual, era um líder político, com uma experiência real com Deus. Davi, ele tinha influência de Deus. Olha, vou dizer uma coisa, se calhar que vai gostar, muita gente não vai gostar, mas isso eu já estou habituado. Agora, eu não concordo que um pastor viva na política. Eu até concordo que eu possa ter uma chamada para ser político. A igreja não é para ter na tribuna políticos a pregar, para deputados a pregar. Não! A igreja é para influenciar a política da nação, mas não é para ser política. Na igreja nós não podemos... E Davi era um líder político. Você não vê Davi como líder espiritual. Você está cá? E nós às vezes mostramos Davi como um pastor, mas não. Davi não era pastor, Davi não era sacerdote, Davi não era profeta. Davi era um salmista, vocês entendem? Era um homem que cantava, um homem poeta e que Deus o levantou como rei. E a igreja precisa... Eu quero ver políticos na igreja. Homens santos a gerar política na nossa presidência da República, a gerar política na Assembleia da República, a ser justo na polícia, a ser justo como deputado, a ser justo como primeiro-ministro, como presidente da Câmara, a ser como vereador. Mas a igreja não é um lugar para político, não é, dirigir. Não pode. E eu acredito que muitos problemas estão a acontecer neste mundo porque igreja se tornou política e política se tornou igreja. Vocês entendem? E nós, igreja, temos de ter cuidado. Eu voto, eu sou um cidadão que vota, mas eu não concordo. Aqui nesta tribuna poderão subir políticos para determinadas circunstâncias de festa, mas para pastorear, para pregar, não. Pelo menos enquanto for deputado, enquanto for político. Porque não se pode misturar política com a fé. Jesus não foi político. Embora o mundo quisesse que ele fosse. Jesus não foi contra os políticos. Tanto que ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós, como igreja, irmãos, vemos Davi a dizer, confiem em Deus. A América durante muitos anos foi relevante no mundo e a sua nota, não sei se ainda diz, porque Deus abençoou a América, ainda diz os dólares. O dólar ainda diz, não? Ainda? Pronto. E eles liam a Bíblia, eles oravam, tudo bem. Mas irmãos, que nós possamos, ou nós tivemos na América grandes homens de Deus como conselheiros de Estado. Isso é certo. Vocês entendem? Não há ninguém para dar melhores conselhos que um homem de Deus. Agora, em cima do altar, há dias perguntaram se eu queria receber alguém. Eu disse, não. Essa pessoa é deputada, essa pessoa é uma política, essa pessoa tem criado xixi, não digo o resto. Não, aqui no altar da ICIR, não quero. Quando é um pastor, um profeta, um apóstolo, pode lá dar o nome que quiser, uma coisa. Agora, políticos no altar, a pregar, a influenciar política nos crentes, a falar de política para a igreja. A igreja foi chamada para ensinar, influenciar os princípios de Deus e não para fazer política. E tu, na tua casa, ensina ao teu filho em quem votar. Ensina que ele deve votar em princípios, em algum partido de princípios e não a influenciar-se pelo lado errado. E Davi, como político, como rei, ele dizia ao povo, confiai em Deus. Isto aqui é um político a sério. Ou não é?
Vamos confiar em Deus. E se alguém, irmão, ouça com atenção, e se alguém sabia o que era viver ataques, se alguém sabia o que era viver debaixo de uma opressão externa, se alguém sabia o que era traição, também se chama Davi. Porque ele, como político, tinha ao redor dele muitos cães a querer comer o que era dele. Davi não só confiava em Deus, como sabia que sua defesa vinha do próprio Deus. E ele mandava o povo confiar. Esta é a nossa missão, meus queridos. Davi dizia: meus irmãos, meu povo, povos de todas as nações, confiai em Deus. Esta é a nossa missão. Levar nossos amigos, aqueles que nos escutam, a confiar em Deus. Tu precisas de levar os teus amigos a confiar em Deus. Ontem o nosso Danilo deu aqui testemunho para a Rede dos Homens, como foi salvo. E ele partilhou, eu penso, posso falar onde é que está o meu Danilo? Posso falar? Ok. E ele estava a dizer, se eu já tinha a fama que ou era a morte ou era a prisão que eu ia ter. Porque eu já estava envolvido com traficantes, eu drogava-me não sei quantas vezes por dia. E é verdade, mas quando alguém falou do amor de Jesus, a vida dele mudou. Ele voltou-se para o Senhor. Ele veio para o Senhor. A missão de cada um de nós não é fazer política, é levar as pessoas a Jesus. A missão de cada um de nós não é andarmos aqui em guerrinha uns com os outros, mas é falar do amor de Jesus. E Davi, como político, como rei, ele dizia: povo, confiai em Deus. Amém. Davi não só, como já disse, confiava, como também sabia que a sua defesa vinha do Senhor. Ele estava passando por algumas situações. O verso 6 diz que havia acusações maléficas. Olha o que diz o versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. A Bíblia mostra-nos que ele sabia quem estava a preparar-se para fazê-lo cair. É interessante nós olharmos que, olha o que diz o versículo 4, eles somente consultam como hão derribar a sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Mas ele diz: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É interessante que olha o que nós muitas vezes não entendemos. Pessoas que estavam maliciosamente a verem como derrubar Davi. Pessoas que tinham felicidade com as mentiras, como diz o versículo 4. Viviam rodeadas de gente falsa. Olha o que diz. Olha, até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como vão derribar a tua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com uma boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Cheios de gente hipócrita. Davi estava rodeado de hipocrisia. Rodeado de pessoas que o bajulavam, mas que ao mesmo tempo o tentavam destruir. Bajulavam, pareciam que eram amigos. Pareciam que... Estamos a falar de um político, irmãos. Estamos ou não estamos? De um político. Eu quero reforçar isto. Mas quantos de nós já passou por esta experiência? Pessoas que parece que nos amam e que a seguir estão a falar mal de nós, estão a querer nos destruir. Quantas pessoas querem que tu percas o teu emprego para que outro tome o teu lugar? Quando a gente vê futebol, não há sítio mais bandido que aquele. Está tudo desejoso que alguém se lesione para que o outro entre. Está tudo desejoso que o outro caia para que ele possa ser levantado. Mas eu quero te dizer que o espírito do cristianismo não tem nada a ver com isso. João Batista, quando olhou para Jesus, ele dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. No Evangelho, o cristianismo não tem a ver com quem é maior, mas com quem serve mais. Por isso Jesus disse: o maior entre vós é o que serve a todos. Mas não é o que reivindica ser maior. Não é o que diz: olha, eu dei isto ou fiz aquilo. Não! Isso não é cristianismo. Isso é tudo menos cristianismo. O verdadeiro cristianismo que está em crise nos dias que estamos a viver. Mas o salmista vivia rodeado de gente falsa. Mas com a boca falavam bem,
mas no seu interior maldiziam. E Jesus disse isso. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você quer ser alguém relevante nesta geração? Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a descansar nele. Olha, irmãos, se há uma coisa, alguém me dizia, ultimamente tenho tido meia dúzia de pessoas a dizer-me algumas coisas. E tem-me dito assim coisas que eu já disse também outras. E dizia-me alguém há pouco tempo: pastor, você tem que convidar pastores relevantes, aqueles que fazem muitas coisas, que são fortes e que as multidões andam atrás dele, para você ter a igreja cheia, porque senão você, com tanta coisa a abrir, você vai enfraquecer. E eu digo assim: deixa enfraquecer, homem. Já cá estou desde o início. Mas eu vou convidar quem? Para pregar aqui, para pregar o quê? Irmãos, nós precisamos dos dons da igreja, precisamos de ministérios na igreja, mas não precisamos de artistas na igreja. Não preciso de artistas, irmão. Artista, há dias estava a ouvir um velhinho, talvez devia ter 80 anos, que pareceu que foi uma pessoa que fundou uma determinada igreja no Brasil, e ele dizia que os nossos dias estão muito tristes, porque os pregadores só vêm se receber oferta. Os cantores só vêm se receber oferta. Oferta às vezes já combinada. Irmãos, a ICIR é muito pequenina. Mas eu tenho uma satisfação para dar diante de Deus. Tenho que justificar o que eu ando a fazer porque a igreja não é minha. Nem tu me pertences no sentido físico e de propriedade, nem tu tens o direito de me obrigar a falar e a fazer o que tu queres. Nem eu te posso obrigar. Há dias alguém, quando saiu da nossa casa, disse assim: pastor, você pode me abençoar para eu ir para outra igreja? Oh, meu filho, eu não amaldiçoo os inimigos, quanto mais os amigos. Vai para onde tu quiseres. Estás mais que abençoado. Irmãos, a igreja não precisa... Esta maldade que hoje se vive à volta dos pastores. Hoje, eu estava a dizer à minha mulher há dias, não há profissão mais triste nos dias de hoje que é ser pastor. Sabe porquê? Porque pastor está a perder o brilho. A gente pode estar bonitos e altos e relevantes num período da vida. Passado pouco tempo já não prestamos para nada. Já não valemos de nada. Mas sabe porque é que eu ainda sou pastor? Não é por causa do salário. É porque um dia Jesus chamou-me para sê-lo. E eu tenho um compromisso com a verdade, com a palavra. E essa palavra é ensinar-te o caminho certo. Não gostas, põe-te a andar, vai para o outro lado. Podes ir para onde quiseres. Porque eu nem digo tchau, nem precisas de me dizer que foste embora. Mas uma coisa eu tenho a certeza. Diante de Deus, Deus não me vai acusar que eu não fiz a sua obra. Diante de Deus. Não me vendi, nem estou vendido para ir pregar, para ir receber ofertas, para andar pelo mundo a pregar, a fazer, irmãos, o que Deus quer da tua vida é que tu ganhes almas, é que faças o que Davi ensinou. Davi disse, para não só ele confiar, como disse, povos da terra, confiai em Deus. É a tua missão, é confiar em Deus e levar aqueles que te rodeiam a confiar nele. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Ele relembra que a nossa confiança não pode estar naquilo que é terreno, nas riquezas do mundo. O verso 9 ele declara, certamente que os homens de classe baixa são vaidade, ou seja, os pobres são vaidade. E os homens de ordem elevada são mentira. Ou seja, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Olha o que Davi entendeu na vida. Ser rico ou pobre vale o mesmo. Pesa igual. Não é isto para nos dizer, olha, era Davi, era um rei, era um político, era um presidente da república, um primeiro-ministro, é o que você quiser, não é? Mas como era um governo de rei, era o soberano da nação. E ele, diga-me uma coisa, ele diz, ser rico ou pobre vale o mesmo. Porque o que vale é confiar em Deus. Irmão, ouça. Hoje podes ganhar 1.000 euros, amanhã 5.000. Tens o mesmo valor. Vales igual. Deus não te mede pelo dinheiro que tu ganhas. Deus mede pela fé que tu tens. Porque sem fé, diga comigo, sem fé, é impossível
agradar-lhe. Confiar em Deus é algo tão profundo que eu só revelo a minha confiança em Deus quando tudo está errado. Quando a vida corre mal, quando não há dinheiro, quando veio o desemprego, quando os meus amigos se tornam inimigos, eu aí mostro se eu confio em Deus ou não. Vocês entendem? Porque quando tudo vai bem, a Bíblia diz que o dinheiro granjeia muitos amigos. Diz a palavra de Deus. O dinheiro granjeia muitos amigos. Eu já tive pessoas que se aproximaram de mim porque achavam que iam ganhar dinheiro comigo. E ganham, alguns, naturalmente que sim. E é bom que todos sejamos bênçãos uns nos outros. Mas a tua motivação para te chegares a uma pessoa não pode ser egoísta. A tua motivação tem que ser algo espiritual. Eu quero ganhar esta pessoa para o meu Jesus. Eu quero libertá-la do inferno. Eu quero mostrar-lhe um caminho de excelência. Amém? A tua motivação pela qual tu te aproximas de alguém não pode ser algo financeiro ou algo que te promova, mas tem que ser algo espiritual. Eu quero... Irmão, ouça, a missão principal da igreja é ganhar almas. Qual foi a missão principal de Jesus? Salvar as pessoas dos seus pecados. Levá-las à eternidade com Deus. E ele está a dizer, Davi está a dizer, cuidado. A nossa confiança não pode ser nas riquezas. O verso 9 declara que pouco valor tem a pobreza ou a riqueza. Ambos geram o mesmo resultado. O verso 10 diz, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o vosso coração. Também temos um alerta como podemos também ganhar dinheiro de forma ilícita. Nesta tradução, nós temos aqui no verso 10, não confieis na opressão, nem vos desvaneçais da rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o vosso coração. Na tradução nova versão transformadora diz, não ganhem a vida por meio de extorsão. Nem ponham sua esperança nas coisas roubadas. Este texto, este verso 10, vai-nos muito mais além. Vai dizer, não ganhes a tua vida de forma ilícita, se queres resumir. Não faças coisas erradas. Porque isso vai trazer maldição sobre a tua vida. Quando tu roubas alguém, quando tu enganas alguém, tu estás trazendo maldição e estás mostrando que não confias em Deus. Alô? Não façam, não tenham prazer em ganhar dinheiro, em ganhar a vida de forma errada. Amém? Se eu posso resumir isto, é isto. Irmãos, mas eu estou a ganhar pouco. Dá graças a Deus. Louva a Deus pelo que ganhas. Ser o melhor funcionário do teu patrão. Ser o melhor patrão dos teus funcionários. E tu verás que a tua vida vai prosperar. Amém? Ontem falámos isso aqui com os homens. Por isso, meus queridos, nesta manhã é meu desejo que nós possamos confiar em Deus. Estamos a ser aconselhados por um homem político que era pastor de ovelhas, que se tornou rei. Você está a entender? Que criava poesia para os levitas cantarem, ele próprio tocava e cantava. Vocês se lembram disso? E que um dia teve coragem de enfrentar um Golias que ninguém conseguiu enfrentar. E que não foi a força do seu braço que o matou, mas foi a unção da pedra que, ao mandar ao Golias, bateu-lhe na fronte, caiu e cortou-lhe o pescocinho. Ele nem podia com aquela cabeça, imagino eu. Sabe porquê? Porque quando confiamos em Deus, nada nos pode atacar. Amém? O Davi, ele é um homem, você leia a história de Davi, que você vai aprender o que fazer e o que não fazer. Como agir em fé. E como é possível um homem que Deus usou tanto, também cair tanto. Vocês entendem? Se há exemplo na Bíblia para eu poder extrair ensino para a minha vida plena, é Davi. Se há homem que eu não quero imitar, é Davi também. Porque eu não quero imitar o que ele fez de errado. Vocês entendem? Queridos,
Que nós possamos entender o propósito de Deus em confiar. Confiar em Deus é a certeza absoluta que aquilo que fazemos, Ele vai cuidar de nós. Eu faço e Ele vai cuidar. Eu semeio e Ele vai fazer com que cresça. Eu vivo, eu falo, eu procuro, eu tomo decisões mesmo contra aquilo que é popular, mas eu vou avançar, porque eu sei que Deus está no propósito. Amém? Conclusão. Diz o texto, termina o texto dizendo, no verso 11 e 12, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. Deixa-me dizer, qualquer problema que tu tenhas, Ele tem poder. Não importa a tua dificuldade, pode ser doença, Ele tem poder para te curar. Ontem estava eu a dar testemunho de um testemunho que eu ouvi, de alguém que era gay, que Jesus salvou, mas que não o curou da sua doença incurável, que era HIV. Deus não curou. 6 meses depois da sua conversão, ele morreu. Mas ele morreu salvo. A nossa missão na Terra é levar os nossos amigos a confiar em Deus. Sabe porquê? Porque Ele tem todo o poder. Ai, mas há um problema na minha vida que eu não tenho solução. Ele tem poder. Ai, mas eu tenho uma doença que não tem cura. Ele tem poder. Ah, mas eu pequei tanto, eu fui homicídio, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fui violador, eu já fui aquilo. Ele morreu na cruz por ti também. Se há pessoas que eu considero aberrantes, são violadores. Mas eu acredito que alguns podem ser salvos. Se há pessoas que eu considero muito aberrantes, são homicidas. Mas eu acredito que eles podem ser salvos. Se há pessoas que eu detesto e apetece-me desprezá-las, e Deus diz que as abomina, são os que espalham contendas entre irmãos. Mas eu também acredito que podem ser salvos. Amém? Queridos, o nosso Deus é omnipresente, omnipotente, omnisciente. É o Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece e que tem poder e está aqui em espírito e em verdade para fazer o que eu preciso, porque Ele é o Senhor, que quando eu confio nele, eu podia usar a palavra fé para a palavra confiança. Quando eu tenho fé nele, nada me é impossível. O verso 12 nos ensina também que o nosso Deus, e Davi experimentou bem o que é isto, é o Deus da misericórdia. Porque ele diz que a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Esta casa, ela tem que ter um coração para receber todas as pessoas. As certas, as erradas, as que têm um caminho bonito na sua história, as que não têm. Se há uma coisa que eu não tenho feito aos irmãos estrangeiros que chegam a ICIR, é perguntar sobre a história do passado delas. Porque eu não preciso ser influenciado pelo passado para agir no presente. Porque eu acredito num Deus que faz com que as coisas se tornem novas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acredito num Deus que muda os corações. O Danilo ontem dizia que Deus mudou o coração e mudou o meu de forma profunda e quer mudar o teu. Queridos, nós precisamos de entender que o Deus que nós servimos, que nós amamos, e Ele ensinou isso aos fariseus. Vocês obrigam a viúva a dar o dízimo do cominho e da hortelã, mas esquecem do mais importante da lei, que é o amor e a misericórdia. Deveis fazer uma sem omitir a outra. Porque nós muitas vezes queremos misericórdia para nós e nenhuma misericórdia para os outros. Queremos ser tolerados nos nossos erros, mas não queremos tolerar os erros dos outros. A igreja deve ser um lugar onde todos se sentem bem. Poderão não se sentir bem quando são atacados pela palavra, porque a palavra fere. Mas a ferida da palavra é para nos curar. Quando Jesus pregava a palavra, muitas vezes muitos se revoltavam e quiseram matar Jesus porque não suportavam ouvir a verdade.
porque a palavra cria essa reação de raiva. Mas quando a palavra, ela cria uma reação de reconhecimento do meu pecado, a palavra cura. Amém? Porque ela não volta para trás vazia. Ela ou te cura ou tu foges. Por fim, ele termina que o nosso Deus, o Deus em que eu devo confiar, o Deus que tem todo o poder, o Deus da misericórdia, é o Deus que fará com que cada um receberá segundo as suas obras. E esta parte eu tenho pena que o tempo esgotou. Mas esta parte eu queria te dizer: no reino de Deus existe classificação, existe pontuação de mais e menos, existe a nota máxima e nota mínima. Porque de acordo com o princípio de Deus, cada um recebe segundo as suas obras. Não penses que podes ser salvo. Tudo bem. Como eu costumo dizer, podes ir para o céu à rasquinha. E alguns dizem, é preciso ir. Mas não. Nesta terra também recebemos segundo as nossas obras. Semeia bem, irmão. Semeia amor. Semeia misericórdia. Semeia paz. Semeia bondade. Semeia... Oh, irmãos, nós... pedimos a cada domingo, traga alimentos ao primeiro domingo de cada mês, semeia generosidade. Oh irmão, vamos trazer os nossos amigos a Jesus, semeia, espalhar a palavra, o conhecimento. Olha, não faz da tua igreja a tua maior bandeira, porque quem não tem bandeira não é nada. Eu digo que sou do Benfica. Ainda não mudei do Benfica. E o Benfica, infelizmente, este ano está-me a dar desgostos. Não sei como é que está o meu Flamengo. Se está bom, se está mau. Está para baixo, miséria. Eu só tenho clubes agora assim. Não é? Clubes na miséria. Irmãos, se eu defendo partidos políticos, não defendo princípios. Há tempos que fui convidado para um almoço político e eu disse não. Disse não. E expliquei porquê. Nem padres nem pastores deviam estar envolvidos em política. Eles devem estar envolvidos com os políticos para ensinar princípios. Ponto. É assim que eu vejo. Quem não gostar, paciência. E eu estava a falar. Uma pessoa hoje defende uma camisola, defende uma marca. Há pessoas que defendem a Coca-Cola. Coca-Cola que é bom. A safra de Coca-Cola. A safra do ano não sei o quê, a safra do ano. Há outros que defendem aquele prato, é picanha. As pessoas defendem. Agora, há pessoas que nem defendem a sua própria mulher, não defendem os seus próprios filhos, não defendem a igreja onde vão, não defendem o partido que têm, não defendem o partido, nem a bola que eles, o clube, não defendem nada. Pessoas sem rumo. Eu pergunto, quem é o teu pastor? Na terra, porque o do céu sabemos que é Jesus. Quem é o teu pastor? Quem é que guia a tua vida? Davi dizia que o Senhor era o seu pastor. E tu, quem é o teu pastor? Porque se tu tiveres o pastor da Bíblia, ele ensina-te a ter um pastor na terra. E a segui-lo, e a obedecer-lhe, e a fazer a vontade de Deus através da palavra. Agora eu pergunto, irmãos, o que tu estás a semear, o que tu estás a promover, para que um dia Deus te dê um galardão, porque nós vamos receber segundo as nossas obras. Ele disse, bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Disse ou não disse? Tu serás igual. Se tu fores fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Sabe o que é que foi necessário? José, para ser líder daquela nação, sabe o que é que foi necessário? Primeiro ser servo de Moisés. Amém? Às vezes nós queremos chegar a um sítio que Deus não nos colocou. Queremos tomar posse de um lugar que Deus não nos colocou. Queremos tomar, como dizia o Paulo, o campo de outrem. E aqui o texto diz, não te apropries
capricho ilegitimamente das coisas. Diz ou não diz? Lemos ou não lemos? Vamos ficar de pé. Que nesta manhã nós possamos ter uma reflexão se de facto confiamos em Deus ou se andamos a confiar noutras coisas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos consultar Deus. Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Talvez tu tenhas hoje reconhecido que algumas coisas não estão muito bem na tua vida e tu precisas de arrumar a tua casa. Se tiveres a tua esposa, a tua família, dá as mãos e vamos dizer juntos, dê as mãos, família com família, e diga, vamos confiar em Deus. Nada nos poderá abalar, não importa o mal que nos querem fazer, não importa quanta guerra possa vir, não importa se vai vir aí uma tempestade que venha a destruir a nossa saúde, não importa se a guerra nuclear vai chegar, o que importa é que eu vou confiar em Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar a nossa vida a Ti. Pedir perdão das vezes que não confiamos em Ti. Pedir que nos ajudes, Deus. Que nesta manhã possamos entender o Teu propósito para cada um de nós. Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti e rogamos a Tua intervenção sobre nós. Em nome de Jesus. Haja perdão, haja libertação em cada um de nós. Eu tenho uma pergunta para fazer nesta manhã. Algum dos presentes quer entregar a sua vida a Jesus? Quer dizer, Deus, eu quero na minha vida, levanta a sua mão, quero orar pela sua vida. Temos alguém? Amém? Pai, Tu estás vendo quem tem levantado o seu braço. Tu possas trazer libertação, restauração, cura, vida, para que haja paz e alegria em cada coração. Haja arrependimento dos seus pecados, em nome de Jesus.